Você ouve o programa Panorama Bíblico, um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz. Seriedade na palavra. Hoje teremos então o início do nosso 14º Congresso Nacional Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Do dia 7 a 12 de outubro, estaremos aqui na Igreja Evangélica da Paz, na rua Silva Jardim, 503, com este congresso apologético. A partir das 19h30, teremos hoje duas palestras. A primeira palestra com o nosso pastor Natanael Rinaldi Filho, sobre o tema Os Desigrejados. E a segunda palestra com o pastor João Flávio Martinez, Síndrome de Perseguição. Você pode estar ligando, fazendo a sua inscrição. O seminário é gratuito para a secretaria da igreja. Você pode ligar 13 3232 4337. Congresso Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Vamos então para o quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Você manda a sua pergunta pelo WhatsApp para o número 981 260055 e nós estaremos aqui respondendo, consultando a Bíblia. Temos aqui uma pergunta para o pastor João Flávio Martinez. Pastor João Flávio, o que o irmão, o pastor, acha desta preocupação do Papa com a Amazônia? Muito bem. Obrigado, pastor Edson, pela oportunidade. Todo mundo deve estar acompanhando aí pelas mídias sociais, pelos jornais, pelas revistas, que o Papa está preocupadíssimo com as queimadas na Amazônia. O sínodo que vai ter agora da Igreja Católica aqui no Brasil, o foco é as queimadas na Amazônia. Olha, irmãos, eu tenho que me controlar aqui para poder comentar a pergunta sem perder a polidez. Mas como disse Olavo de Carvalho, esse Papa é a besta do Apocalipse. Estou só parafraseando Olavo de Carvalho, que é um católico, que é um filósofo católico. Esse Papa é de uma cretinice, é de um cinismo, de uma demagogia infinita. Eu nunca vi um ser humano ser tão vazio, ser tão oco, ser tão, oblíquo quanto esse homem. Pelo amor de Deus. Os venezuelanos estão morrendo. Maduro está matando os venezuelanos. É uma tirania. Eu estou falando da América. É uma tirania aqui na América. A Argentina, país dele, está sucumbida na corrupção. E a Cristina Kirchner, essa criminosa, está voltando ao poder agora. Está lá na frente das pesquisas. E ele não dá uma palavra de alerta para o povo. O Brasil foi surrupiado em bilhões, em trilhões, para falar a verdade, pelo Partido dos Trabalhadores, essa coisa chamada PT que nasceu dentro da Igreja Católica, dentro dos rincões católicos, esse lixo, essa quadrilha. Nós temos as tiranias da África que estão dizimando os católicos, líderes muçulmanos, Boko Haram, arrebentando com os católicos, estuprando as mulheres. E esse Papa vem me falar das queimadas na Amazônia. Isso me faz perder o juízo. Eu perco a estribeira, como diz Roberto Jefferson. Isso desperta em mim os sentimentos mais primitivos.
Você que é católico e está me ouvindo, você deveria ter vergonha de ter um papa desse. E eu quero deixar claro aqui que eu não sou a favor que queime a Amazônia. É que nós sabemos muito, eu sou professor de História e Geografia, nós sabemos muito bem que todos os anos temos queimadas na Amazônia. Esse ano, se é, pelas pesquisas, está tudo dentro da normalidade, mas se teve um período ali de um pouquinho mais queimando, nós sabemos o porquê. O Bolsonaro falou isso publicamente. O ministro do Meio Ambiente cortou as verbas das ONGs lá e os caras é tudo petista, tacaram fogo na mata. Eu vi vários vídeos aqui pelo Facebook, pelo YouTube, de gente criminosamente tacando fogo na Amazônia lá. Mas o que eu quero falar para você que está me ouvindo, primeiro me perdoe pelo meu destempero aqui, porque isso me irrita profundamente. Eu não tô querendo que taquem fogo na Amazônia, eu sou contra as queimadas. O Brasil tem que lutar contra isso sim, o Brasil tá lutando, sempre fazendo a sua parte, apesar de não ter dinheiro. E o exército tá lá apagando fogo, pessoas do norte brasileiro estão voluntariamente trabalhando ali, lutando contra o incêndio, os bombeiros, os nossos heróis. Mas o que eu quero que você pense, viu, pastor Miranda, é na gravidade, no equilíbrio disso. Nós estamos vivendo, gente, aqui, vamos pensar em América. A Venezuela está um caos, as pessoas estão comendo lixo. E olha que interessante, há pouco tempo atrás, quando ele começou a governar, o Papa Francisco, o Maduro foi lá e ele recebeu o Maduro. Depois foram as viúvas dos presos políticos e o Papa não recebeu as viúvas de presos políticos, aliás, presos políticos não, de gente que havia sido morta, os maridos daquelas mulheres haviam sido executados e os seus filhos, os seus parentes estavam presos e alguns deles estavam prontos para serem, a perigo de serem executados, e elas foram pedir socorro para o Papa e o Papa não recebeu as viúvas. E as mulheres que tinham seus maridos presos, era um grupo de mulheres que, eram viúvas, um grupo era de viúvas e o outro de mulheres que tinham seus maridos presos pelo ditador Maduro. E aí esse Papa vem com essa conversa. Olha, eu lamento, porque quando nós tínhamos aí o João Paulo II, embora ele era extremamente mariolatra, extremamente idólatra, mas ele era pelo menos contra o comunismo. Ele veio da Polônia, a Polônia sofreu muito na mão da Rússia com o comunismo e ele era anticomunista. O seu auxiliar, o Papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger, na mesma linha. Agora entrou esse camarada, esse argentino, esse cara é um esquerdopata, um perturbado, fica, sabe, atrás de coisas de esquerda, só coisas ruins para a Igreja Católica que já não é boa, agora quer liberar casamento homossexual dentro da igreja, aborto, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu repito, pastor Miranda, me perdoe a indignação, é que realmente uma notícia dessa me tira da estribeira. Agora, o pastor, o socialismo marxista, ele é contrário à fé cristã? Combate a fé cristã? Totalmente. Totalmente. Eu sempre fui contra o PT e o comunismo e o socialismo, independente do Brasil ter dado certo ou não, por causa da ideologia. O Brasil poderia ser uma potência econômica, né? Vamos imaginar que o comunismo do PT tivesse dado certo aqui como deu certo na China. Embora lá está virando um capitalismo mais aberto do que aqui. Mas, ainda que tivesse dado certo, eu ainda seria contra pela ideologia. Vou dar um exemplo para você, o PSDB. O PSDB, que é um partido socialista, é um partido de esquerda. O PSDB, ele só é de direita no viés econômico, que ele é liberal, ele é a favor do Estado mínimo, mas o PSDB, por exemplo, muito antes do PT, promovia coisas como uma única escola para homossexuais. Aqui em São Paulo foi o primeiro lugar que tem uma única escola que só pode frequentar homossexuais. Essas coisas absurdas que só a esquerda inventa. Então, o PSDB, aqui no Brasil só tem esquerda. O Brasil não tem partido de direita.
Nem o PSL do partido do Bolsonaro é de direita. O Bolsonaro é de direita. Né? Um pouco reacionário, mas de direita. Agora, o Brasil não tem partido de direita. É importante as pessoas saberem. A mídia tá mentindo. Ai, porque o PSL é de direita, porque eu não sei quem é de direita. Não tem partido de direita no Brasil. O que é um partido de direita? É um partido que é liberal economicamente, é a favor do Estado mínimo e pelos princípios cristãos. O Kirk, que é um grande economista mundial, ele falava que a prosperidade de uma nação passa pelo comprometimento espiritual e religioso de uma nação. Se o povo não for honesto, se o povo não for digno, nunca vai melhorar o estágio da corrupção. Ele vai sempre ampliar. Entendeu? Então, infelizmente, é totalmente antagônico à fé cristã. E eu vou te contar uma coisa. Quando eu me converti, isso foi em 89, vai fazer 30 anos agora, em novembro. Quando eu me converti, eu era Lula lá. Eu apanhei por causa daquele 9 dedos, daquele camarada. Eu apanhei pelo Lula. Tem um monte de petista aí que não sabe o que é ser petista. Eu fui petista na década de 80. Quando eu me converti, e eu fui discipulado, sozinho, ninguém me falou. Eu não ouvi o Olavo de Carvalho falando do PT, eu não assisti uma palestra do pastor Ignaldo Hélio sobre comunismo, eu não ouvi o Silas Malafaia dando uma introdução sobre isso, nada disso. Eu simplesmente peguei o estatuto do PT, e me desculpa, tá, falando em Silas Malafaia, ele vem agora alegar que ele foi enganado pelo PT, que ele votou no Lula porque... Mentira, o Lula não enganou ninguém. Essa maldição que o Lula é hoje, que nós descobrimos, ele sempre foi. Essa questão ideológica, a favor de casamento gay, a favor de liberação das drogas, a favor de homossexualismo, a favor de toda essa desgraça de esquerda, o Lula sempre foi. Tá no estatuto do PT desde a década de 70. Então é mentira do Silas, de quem quer que seja. Ai, o PT me enganou, porque o Lulinha, paz e amor, me iludiu. Mentira, nunca iludiu. Se enganou porque quis. Isso é mentira. Desculpa falar a verdade, mas eu vou falar. É mentira. Viu, pastor Silas? Se estiver me ouvindo, o senhor é muito inocente, ou o senhor está mentindo. Então eu estou achando que o senhor está mentindo, porque nunca o PT mudou o estatuto dele. Ele só está piorando o estatuto dele. Né? Do jeito que vai indo, o PT transformou o Maluf num santo. Todo mundo falava que o Maluf era isso, que roubava, mas faz. O PT rouba e não faz. Quer dizer, roubou e não fez. Então, já sacralizou o Maluf. Agora o PT vai transformar o PCC numa associação filantrópica, porque você viu o envolvimento aí desse partido das trevas. Então, o que a gente vê? O grancismo, que é o socialismo nas escolas, nas faculdades, essa mentalidade de esquerda. E vou te falar, pastor, infelizmente, nós temos um país de esquerda ainda. Votou no Bolsonaro, que foi o voto anti-PT, votaram no Bolsonaro, que foi o voto por um presidente íntegro, direito, honesto, mas não porque o povo brasileiro é um povo de direita. O povo brasileiro ainda é um povo de esquerda, porque a geração que começou com a Revolução Militar, porque não foi golpe, né? Com a Revolução Militar em 64, infelizmente o governo militar, ele não soube trabalhar à direita. E nem o militarismo no Brasil é de direita. Pra você ter uma ideia como é que o Brasil está afundado na esquerda. A gente só não virou uma Venezuela porque Deus teve misericórdia. Mas o Brasil, inclusive muitos pastores, são de esquerda. Tá aí o Ariovaldo Ramos, Ed Renekiewicz, ex-reverendo Caio Fábio. Tem um monte de pastor de esquerda aí. E até ontem o Lula tinha apoio até de Silas Malafaia. Tá entendendo? A Assembleia de Deus era Lula lá e Dilma aqui. Então quer dizer, nós temos um Brasil
que está envolvido, imerso na conversa da esquerda. A igreja tem que orar muito, tem que combater muito isso aí, porque a esquerda é satanista, a esquerda é abortista, a esquerda é a favor da liberação das drogas, a esquerda é a favor do LGBT, dos movimentos LGBTZ, ZXZ, né? Porque agora tem um monte de coisa, né? Um monte de abobrinhas. Então nós precisamos, a igreja precisa realmente se levantar em oração, em palestra, em ministração, porque a coisa está feia. Sobre este assunto, nós teremos aqui na sexta-feira, no nosso congresso apologético, dia 11, né? Uma palestra do pastor Ignaldo Hélio de Souza. Um especialista no assunto. Exatamente. Vai estar falando sobre o evangelho progressista, né? Que o outro evangelho. Ele vai justamente falar do evangelho que o Ed Renekiewicz prega. Ele vai falar do que o Ariovaldo Ramos prega, ele vai falar disso que tem inserido nas igrejas, que é a teologia da libertação protestante, que está aí envolvido nisso tudo. E, gente, toda essa minha indignação que você está me ouvindo aí pelas ondas do rádio, está me assistindo aí pelo Facebook, nossa, o pastor João Flávio acordou atacado, acordou com a macaca. Não é nada disso, é porque eu li... Acordou às 3 da manhã, né? Estou acordado desde as 3:30 da manhã, porque eu não sou inimigo da insônia. Se ela me pega, eu acordo, eu levanto, eu venho trabalhar, eu dito os vídeos. Eu tô aqui, eu amo esse escritório aqui. Esse lugar aqui é maravilhoso. É maravilhoso. Eu tô aqui trabalhando desde as 4:30 da madrugada. Já preparei estudo, já preparei vídeos, está sendo publicado novos vídeos. Mas voltando à questão, eu li o livro do pastor Ignaldo Hélio sobre o marxismo. Então, aquele livro deixa muito claro o envolvimento do socialismo, do comunismo com o satanismo. É trevas. Karl Marx, ele era um satanista assumido. Você está entendendo? Então, assim, não dá para obliquar essas coisas. É fato, é real. Então, a igreja precisa acordar. Pastor, o outro assunto aí que o senhor gosta também de abordar, né? Sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Temos aqui uma pergunta aqui. Alguns pastores evangélicos e até mesmo alguns programas de TV, de entrevistas, programas evangélicos, costumam prestigiar pastores adventistas, convidando para darem palestras nas igrejas, participarem de programas evangélicos. Então, surge a pergunta: a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja evangélica? Por exemplo, o irmão é pastor de uma igreja batista. O senhor convidaria um pastor adventista para ministrar uma palestra na sua igreja? Sim ou não? Não! Muito não! Por quê? Assim, pastor Edson Miranda, é uma vergonha o que nós temos visto hoje, por exemplo, várias igrejas batistas aí, convidando, a Assembleia de Deus também, convidando o Rodrigo Silva para dar palestra de arqueologia nas igrejas. Isso é uma vergonha. Rodrigo Silva é um teólogo adventista, um cara que acredita que tem uma árvore da vida em cada planeta habitado no universo, sendo que há muitos sistemas solares habitados, todos guardam o sábado, todos comeram da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal, só a terra caiu. E o cara acredita nisso. Não é porque está na Bíblia, porque Ellen G. White ensinou essa obtusidade. E as pessoas convidam eles. Um outro caso aí emblemático, né? Eu até vou fazer um vídeo sobre isso. Eu comprei os 2 livros, agora o antigo e o novo, porque o meu tinha sumido. Os Falsos Profetas de R.R. Soares e os Profetas das Grandes Religiões, que é esse primeiro atualizado. Eu comprei os 2 livros. E eu quero questionar a questão do programa Vejam Só, porque, inclusive, não sou mais convidado para ir lá, porque na lata eu questionei isso. E eles não gostam que questionem eles. Você vai lá, mas tem que ir lá dentro do esquema deles. E eu sou livre. Deus me chamou para ser livre. Então,
nós vemos nesses 2 livros do dono da HIT, do R.R. Soares, dizendo o seguinte, pastor Edson Miranda, que Ellen G. White é uma falsa profetisa e a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. E eu queria saber quem mudou. Se foi o R.R. Soares que mudou ou se a HIT, através do programa Vejam Só, está desrespeitando os ensinos do pastor R.R. Soares. E eu disse para eles o seguinte, se é o debate interreligioso, eu sou a favor do debate interreligioso. Então vamos debater com adventista, com espíritas, com católicos, com muçulmanos. Não, só tem adventistas. E eles levam os adventistas como se fossem irmãos. E por que a igreja adventista é uma seita? Só porque guarda o sábado? Não. Só porque acredita na mortalidade da alma? Não. Só porque acredita que Jesus voltou em 1844 para fazer um tal de juízo investigativo? Não, tem outras coisas. Só porque crê que Ellen White é o espírito de profecia? Sim, e tem muito mais, isso e muito mais. Então, são heresias absurdas, que eu acabei de citar aqui. 2 são as piores, 2 heresias, tem várias, mas 2 são terríveis, inaceitáveis. Primeiro, o juízo investigativo. Eu tenho um vídeo que está lá no site do CACP, eles dizendo que a obra de Jesus não foi consumada na cruz. Não foi na cruz. O pastor adventista falando isso. Eles negam a obra da cruz. Porque Jesus começou a fazer essa tal obra agora em 1844, 22 de outubro de 1844, quando ele começou a fazer esse tal de juízo investigativo. Então, até 22 de outubro de 1844, a obra da cruz não tinha terminado. E ainda não terminou. Jesus está lá lendo os livros para ver quem vai e quem não vai ser salvo. Isso chama juízo investigativo. E o outro problema é Ellen G. White, como espírito de profecia. Apocalipse 19:10 fala que o espírito de profecia é o espírito de Jesus. Mas dentro da igreja adventista, o espírito de profecia é Ellen G. White. Então, essa mulher falou absurdos, heresias inacreditáveis. Tem vários artigos lá no site do CACP. Tem um vídeo chamado Ellen G. White, a profetisa que falhou. Temos o livro do saudoso pastor Nathanael Rinaldi sobre Ellen G. White. Então, assim, são dezenas, para não falar centenas de falsas profecias. Então, chamar um líder da igreja adventista, aí alguém me disse assim, mas o que ele fala sobre arqueologia é certo. Então convida um seminarista católico para falar sobre Jesus, sobre a historicidade de Jesus, porque o Bento XVI, por exemplo, e eu tenho o livro dele, ele escreveu uma trilogia sobre a história de Cristo. O melhor livro sobre a historicidade do Cristo bíblico foi escrito por Joseph Ratzinger ou Bento XVI. Aí eu te pergunto, só porque o livro é bom, você vai chamar um seminarista católico, porque o Bento XVI não vai, tá velhinho, mas você vai chamar um arqueólogo católico para pregar na sua igreja? Obviamente que não. Então eu acho um absurdo pastores batistas, assembleanos, dando as ovelhas para os lobos devorarem. Olha, botando a ovelhinha no espeto e oferecendo para o lobo. Isso é um absurdo. Lamento por estas igrejas. Amém. O programa Panorama Bíblico está chegando ao seu final. Ele será reprisado às 19 horas e a 1h da manhã. Agradecemos os ouvintes pela atenção e também participação em nosso programa. Vamos orar com o pastor João Flávio Martinez. Meu Deus, tem misericórdia do Brasil, Pai. Tem misericórdia da nossa nação que está perdida no pecado, que está perdida nos adultérios, nas fornicações, que está imergida na corrupção. Meu Deus, abençoa o nosso presidente, o presidente Bolsonaro. Abençoe, Senhor, para que o Congresso Nacional tenha juízo. Abençoe o povo brasileiro para que nós nos livremos dessa esquerdopatia em que estamos mergulhados. Meu Deus, salve o Brasil. Salve o Brasil. Pior do que queimar a Amazônia são as consciências que estão sendo queimadas. Meu Pai, levante uma nação comprometida com a verdade. Liberta o Brasil. Senhor, eu oro também por as pessoas envolvidas com seitas, perdidas no mundo sectário. Tem misericórdia, Senhor. Livre-os do mal, livre-os da mentalidade retrógrada. Ó Deus amado, da heresia enrustida. Livra-os, ó Deus. Que a tua igreja seja uma igreja santa
e desperta para a tua graça. Senhor, eu abençoo também o nosso amado ouvinte, os doentes, os oprimidos, traga libertação e vitória e dê a eles um dia de vitória, uma semana de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.